Boa noite, meus irmãos. Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Convido os irmãos a mais uma vez ficarem de pé para lermos a palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 3, verso de 1 a 16. João, capítulo 3, verso de 1 a 16. Vamos aprender mais um pouco sobre a vida de mais um personagem da Bíblia que se chama Nicodemos. Nicodemos, um homem que buscou o novo de Deus para a sua vida. João, capítulo 3, verso 1 a 16, diz assim, a boa palavra do Senhor. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter a noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestres vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Respondeu Jesus, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilheis de ter dito isto, necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouve a sua voz, mas não sabeis de onde vem, nem para onde vais. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe, como pode ser isto? Jesus respondeu e disse-lhe, tu és mestre de Israel e não sabes isto? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceiteis o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, porque todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podeis assentar, meus irmãos. A religião pode salvar alguém? Se religião, meus irmãos, fosse suficiente para salvar alguém, Nicodemos não precisaria ter tido aquela conversa com Jesus naquela noite. E por que Nicodemos foi procurar Jesus à noite? Ele foi à noite porque não queria ser visto por ninguém. Não queria que ninguém o observasse conversando com Jesus. Ou seja, ele talvez estivesse com vergonha de que alguém visse ele com Jesus. Afinal, Nicodemos era um homem, era um chefe do sinédrio. Algo importante no meio dos judeus.
Nicodemos era o professor da lei mosaica, professor da lei que regia Israel. Nicodemos era um religioso extremamente conhecedor da palavra de Deus. Eu penso que Nicodemos, ele tinha todo o Velho Testamento na sua cabeça. De Gênesis a Malaquia, se você perguntasse algo a Nicodemos, ele falava para você, porque deveria ter todo o Velho Testamento decorado na sua mente. Ele vai procurar Jesus. E vai procurar Jesus à noite para conversar com Jesus. E ao conversar com Jesus, ele recebe o ensinamento de Jesus em relação ao reino de Deus. E ele fala no verso de número 2. O verso número 2, ele diz: bem sabemos, Jesus, que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais, os prodígios que tu fazes, se não for de Deus. Nicodemos bem sabia o que Jesus fazia. Meu irmão, minha irmã, a primeira lição que nós aprendemos aqui é que não basta sabermos o que Jesus faz. Não basta saber que Jesus salva. Não basta saber que Jesus leva para o céu. Não basta saber que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário. Mas o que precisamos saber e fazer é receber Ele, Jesus Cristo, como nosso Salvador, Salvador da nossa vida. É reconhecer que Ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados, que Ele derramou o seu sangue ali para perdão dos nossos pecados e nos conceder uma vida eterna nos céus. Aqui Nicodemos declara: bem sabemos que és mestre vindo de Deus. O mundo em que nós estamos vivendo, a maioria das pessoas, eu creio, aqui em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, sabe muito bem o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Conhece a história de Jesus, conhece que Ele foi à cruz, conhece que Ele nasceu de Maria, conhece que Ele foi crucificado, que Ele ao terceiro dia Ele ressuscitou, está à destra de Deus, mas a grande maioria da população desse nosso estado, como a grande maioria da população desse planeta, conhece do Evangelho, mas a maioria não querem receber a Jesus, não reconhece Jesus como seu Salvador. Mas para aqueles que recebem Jesus como Salvador, esses têm o direito de ter uma vida eterna no céu. Esses que têm Jesus Cristo como Salvador, eles podem viver o novo de Deus, como estamos vivendo, iniciando este ano aqui nesta igreja, vivemos o novo de Deus, vivemos o reino de Deus. Aqueles que o aceitam como seu Salvador. Nascer de novo significa renunciar. Nascer de novo significa abandonar os prazeres deste mundo. Ou seja, não basta saber que Jesus é o caminho. Não basta sabermos que Jesus é a verdade. Não basta sabermos que Jesus Cristo é a vida. Mas é preciso termos, irmãos, experiências com Deus. É preciso viver, sentir o sobrenatural de Deus em nossas vidas.
É preciso sentirmos a presença de Deus conosco. É preciso termos, irmãos, os nossos momentos íntimos com Deus. Nossos momentos particulares com Deus, através da leitura da sua palavra, através de louvores que cantamos em nossas casas, lá na nossa casa, no nosso quarto, sozinho. É preciso, meus irmãos, e ter contato com Deus através da oração, da comunhão. É preciso, irmãos, bebermos da água viva. E por último, meus irmãos, precisamos reconhecer que fomos realmente lavados e remidos no sangue de Jesus. E eu pergunto a você que está aqui nesta noite, você que está nos assistindo, você já nasceu de novo? Você quer ter uma experiência com Jesus? Você quer experimentar o novo de Deus para a sua vida? É uma oportunidade que Deus nos concede todos os dias. Termos experiência com Ele. Mateus escreveu, Mateus capítulo 10, verso 39, disse Jesus: quem acha a sua vida, perdê-la-á. E quem perde a sua vida, por amor de mim, achará. Ou seja, meus irmãos, nascer de novo. Nascer de novo é morrer para este mundo aí fora. É morrer para este mundo aí fora e nascer para Deus. Nascer de novo é viver o novo de Deus. O novo, a oportunidade que Ele nos concede todos os dias. Estamos iniciando, como foi falado aqui, um novo ano. Que oportunidade maravilhosa que Deus nos concede, irmãos, de vivermos um novo ano. Um ano diferente daquele que nós vivemos, 25. Nascer de novo é saber que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo. Nascer de novo, meus irmãos, é fazer como nós ouvimos aqui nesta manhã, a palavra que ouvimos sobre o gadareno. Um homem que vivia oprimido. Um homem que, para a sociedade da sua época, do seu local, não tinha solução para aquele homem. A família, eu creio que não queria saber mais dele, que era problemático. A sociedade vivia afastado dele, e o texto diz que ele vivia pelos cemitérios, urrando como um animal, se cortando com um pedaço de pedra, de telha, porque os demônios, dezenas de demônios estavam na vida daquele homem. Mas um dia, Jesus viu aquele homem. Jesus estava distante daquele homem a quilômetros. E pela misericórdia, Jesus atravessou ali aquele mar e foi até aquela cidade dos Gadarenos. Jesus foi ali onde aquele homem estava. E quando aquele homem, ele viu Jesus, em um relance que ele viu Jesus, ele corre até Jesus e se prostra diante de Jesus. E Jesus faz um novo na vida dele. Jesus tira todas aquelas coisas ruins que estava naquele homem, liberta ele e ele se torna um novo homem. Não existe impossível para Jesus. Eu não sei qual é o seu impossível, talvez você ache que não tem jeito para a sua situação, mas eu digo para você, se você entregar a sua vida para Jesus, entregar esse impossível que você tem para resolver, Deus pode dar solução, porque deu solução para aquele homem, e Jesus libertou, transformou aquele homem
em um missionário, em um pregador da palavra de Deus na sua cidade. A ponto dele querer seguir Jesus, Jesus falou: não, você fica aí, vai para os seus e anuncia o que Deus fez na sua vida. Nascer de novo é um ponto que o Senhor nos mostra para que possamos, meus irmãos, viver uma vida nova diante de Deus. E o texto nos fala no versículo 4, diz assim, que Nicodemos pergunta a Jesus: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Porventura pode entrar, voltar à barriga da sua mãe, ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus então responde para ele no verso de número 6: quem nasce dos pais humanos, quem nasce da carne, é um ser de natureza humana, carnal, mas quem nasce do Espírito é um ser de natureza espiritual. Verso 7, por isso não fique admirado, maravilhado, porque eu te disse que todos vocês precisam, se ainda não nasceram, nascer de novo. Nascer de novo é receber Jesus como Salvador. Verso 13, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem, Jesus, que está no céu. Jesus, meus irmãos, ele veio a este mundo, Jesus veio a esta terra, trazendo um documento, sabia? Jesus veio a este mundo, trazendo um documento, uma escritura de uma casa. Jesus veio aqui a este mundo, oferecendo a toda a população desta terra um presente, uma casa, uma morada lá no céu. E eu pergunto a você, você quer esse presente? Você quer essa escritura dessa casa para você? E para você tomar posse dessa escritura, tomar posse desta casa, você só precisa hoje declarar diante desta igreja, declarar diante de Deus que você entrega a sua vida a Deus, que você recebe a Jesus Cristo como seu Salvador. E assim, fazendo isso, você terá uma casa, uma morada, para quando você sair desta terra aqui que você está vivendo, você vai viver uma vida eterna nesta casa que o Senhor Jesus Cristo está preparando para todo aquele que o recebe como Salvador. Você quer ter essa casa? Você quer ter essa escritura desta casa que te dá direito a uma morada no céu? Você escolhe aonde você quer passar a sua eternidade. Você quer passar a eternidade nessa morada, onde os santos do Senhor já estão, onde os anjos, os arcanjos, os querubins já estão com o Senhor? Para que você consiga essa casa, basta apenas você entregar a sua vida, deixar Jesus morar no teu coração, e assim você viverá uma vida eterna nos céus. No verso 14 está escrito assim: disse Jesus a Nicodemos: como Moisés levantou a serpente no deserto. Olha que coisa, um texto de centenas de anos atrás. Jesus traz essa memória de Nicodemos, aquele homem que conhecia tanto da Bíblia. Jesus traz esse texto a esse homem e ele diz:
como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando Jesus fala desse texto, ele fala o texto que está lá em Números capítulo 21, no verso 5. O povo havia pecado contra Deus, o povo havia feito coisas muito erradas em relação a Deus, em relação a Moisés, e Deus então, para castigar aquele povo, Deus envia serpente para o deserto, e aquela serpente começou a picar aquele povo rebelde de Israel. E agora aquele povo desesperado, eles vão a Moisés e pedem uma solução, e Moisés, paciente como era, foi diante de Deus e pede: Senhor, dá uma solução à situação deste povo. E o que Deus fez? Falou com Moisés: olha, Moisés, faça uma serpente de metal, levante essa serpente de metal em uma madeira bem alta, e aqueles que olharem para a serpente não morrerão, mas serão curados. E então foi o que aconteceu. Moisés construiu aquela serpente, colocou ela numa madeira, levantou, e aquelas pessoas que olharam para aquela serpente, elas ficaram curadas. No texto que nós lemos, Jesus fala que ele seria levantado no madeiro. E aqueles que hoje olhar para Jesus e pedir misericórdia, pedir perdão pelos seus pecados, procurar viver uma vida de acordo com a palavra de Deus, recebendo os ensinamentos da Bíblia e tendo Jesus como Salvador, não morrerá, mas como diz o texto, terá uma vida eterna. No verso 16 ele fecha dizendo: porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Uma vida eterna. Jesus veio a este mundo, falamos aqui semana passada, Jesus veio a este mundo não para curar as pessoas. Jesus Cristo veio a esse mundo não para dar dinheiro para ninguém. Jesus Cristo veio a esse mundo não para dar casa nova, não para ajudar as pessoas a passar em concurso e por aí vai. Mas Ele faz tudo isso em nossas vidas, mas o principal objetivo de Jesus Cristo vir a este mundo foi nos salvar da condenação eterna. E nós precisamos, como igreja de Jesus, pregar esta verdade. Essa verdade tem que estar aqui no público desta igreja, anunciar Jesus como Salvador. Quantas pessoas partiram para a eternidade, meus irmãos, neste final de ano? Quantas pessoas do dia 25 ou 24 até hoje partiram para a eternidade e não receberam a salvação de Jesus? Pessoas que conheciam a palavra, pessoas que muitas delas foram criadas dentro da igreja, pessoas que foram membros de igreja, partiram para a eternidade, conheciam a palavra como Nicodemos, mas não conhecia quem era Jesus de fato, porque não o receberam como Salvador. Conhecer a palavra é importante? É importante conhecer a palavra. O diabo conhece a palavra mais do que nós, mas ele está perdido.
O importante não é conhecer a palavra, o importante é conhecer o poder de Deus. O que o poder de Deus, meu irmão, minha irmã, tem feito na sua vida, tem feito diferença na sua vida, tem feito diferença na sua família. Você tem vivido o novo de Deus na sua vida, você tem buscado as bênçãos de Deus para a sua vida, as misericórdias de Deus para você e para a sua família. É isso que importa, é reconhecer que nós não somos nada, nós não temos força, nós não temos inteligência suficiente para alcançar os milagres de Deus, mas o que temos em nossas vidas veio de Deus, vem de Deus e virá de Deus, porque nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé no poder que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Nossa força, meus irmãos, ela vem de Deus, vem do Senhor, porque Ele é que tem cuidado de nós. Não há coisa melhor na nossa vida do que termos Jesus como Salvador. E Jesus está explicando para esse homem que tinha tanto conhecimento da palavra, aquilo que precisava ser feito: nascer de novo, viver uma vida de santidade diante de Deus. A Bíblia não explica se Nicodemos recebeu aqueles ensinamentos de Jesus, se ele realmente recebeu Jesus como Salvador, se ele deixou as coisas, a posição social que ele tinha para viver uma vida de um cristão daquela época, que não era muito agradável em termos humanos, porque a perseguição era muito grande em cima dos cristãos daquela época. Nós não sabemos, mas uma coisa Nicodemos aprendeu. Ele aprendeu que aquelas coisas que Jesus Cristo fazia não era coisa de homem natural, mas tinha a ação de Deus naquele negócio. E eu, na minha ignorância, eu acho que Nicodemos, ele reconheceu Jesus como Salvador, porque ele teve um encontro com Jesus. E eu creio que ele recebeu Jesus Cristo como Salvador. Meu irmão, meu amigo, você que está nos assistindo, entrega a tua vida para Jesus. Tenha um ano de 2026, eu não sei como é que foi o teu ano durante 25, mas o meu desejo é que este ano de 2026 seja um ano melhor do que o que passou. E para que esse ano seja melhor do que o que passou, você, nós precisamos estar mais próximos de Jesus. E como é, pastor, que eu consigo estar mais próximo de Jesus? É nos aproximando da palavra de Deus. É termos mais tempos para ler a palavra de Deus. É termos mais tempos para orarmos. É termos mais tempo para louvarmos a Deus. É termos mais tempo para meditar naquilo que o Senhor fez, naquilo que Ele está fazendo e naquilo que Ele pode fazer para nós durante esse ano de 2026. O que você quer que Jesus Cristo faça na sua vida durante esse ano, meu irmão? O que você quer? Qual o seu alvo? Qual o seu objetivo para 2026? Você sabe? Talvez você nem tenha pensado nisso, mas pare para pensar. Pare, ore, peça a direção de Deus. Senhor, o que eu quero? Me oriente, o que é melhor para mim? O que é melhor para a minha família? O que é melhor para a sociedade? O que é melhor para a minha igreja? O que é melhor para o meu casamento? O que é melhor para a minha família, Senhor? O que é? Ele vai te responder. E quando Ele te responder, tu escreve num papelzinho, meu irmão, e bota na tua Bíblia, e ora por aquilo ali, e você vai ver
quando chegar lá no final de 2026, você vai ver o milagre que o Senhor há de fazer na sua vida. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele é um Deus amoroso. Ele é Pai. Ele é amor. E Ele quer o melhor para cada um de nós. Por isso, meu irmão, saia daqui com essa palavra no seu coração. O Senhor, Ele tem o melhor para cada um de nós. E que nós, meus irmãos, possamos sair, não sei como está a sua vida, mas que possamos sair dessa vida, talvez, me desculpe eu falar, uma vida acomodada com a religião, uma vida acomodada como você tem vivido, como nós temos vivido muitas das vezes, achando que está tudo muito bem, está tudo muito bom, não precisa mudar sim, irmãos. Precisa mudar, precisamos melhorar, precisamos buscar viver uma vida de santidade, precisamos levar essa palavra de salvação para aqueles que não conhecem Jesus, precisamos viver um evangelho sério, como foi falado aqui pelo irmão Tiago. Deixar as coisas deste mundo, deixar aquilo que muitas vezes o mundo tem tomado o nosso tempo. Ao invés de você ficar vendo uma série na televisão, ao invés de você estar vendo coisa no celular que não é da vontade de Deus, vai orar, vai buscar o Senhor, vai ler a palavra, vai consagrar a sua vida, ou então, não tem o que fazer, vai dormir, vai descansar, vai trabalhar. Você jovem, você minha irmã, não tem o que fazer, em vez de ficar vendo celular, vai lavar uma louça, vai lavar uma roupa, vai fazer alguma coisa, você meu irmão, vai cuidar do quintal, vai ver aquela goteira da sua casa, aquela bica que está pingando, aquela caixa d'água que está suja há tantos anos e você não lava, vai fazer alguma coisa de útil, vai fazer uma coisa que agrada a sua família. Quando eu falo assim, eu falo de mim também, que eu tenho que fazer. Não estou falando só para os irmãos, não, é para mim também. Precisamos, irmãos, nos ocupar em algo útil, não é? A pessoa fica, às vezes a pessoa fala, pastor, estou com um problema na coluna. Meu irmão, larga esse sofá, fica sentado, vendo televisão o dia todo, né? E a coluna fica cada vez mais torta. Vai fazer alguma coisa no quintal, meu irmão, vai fazer alguma coisa em casa. Deus quer que você seja uma pessoa ágil. Vai para uma academia, malhar, né, pastor Roberto? Vai fazer alguma coisa, perder peso, vai fazer alguma coisa de útil, meu irmão. Brincadeira, né, irmão? Mas que Deus, meus irmãos, nesta noite, no começo deste ano, nos desperte, irmãos, para viver o novo de Deus em nossa vida. Vamos consagrar nossa vida. Quarta-feira vai ter um estudo aqui, que o irmão Tiago, o irmão Vitor vai trazer sobre alguns personagens da Bíblia. O que você vai fazer quarta-feira à noite? Vai continuar vendo a novela da Globo? Vendo o que não presta? Prostituição, lesbianismo, tudo que não presta, enchendo a tua mente dessa porcaria, e quando você vai dormir, como é que você vai orar se tua cabeça está cheia de coisa que não presta? Como é que você vai ter comunhão com Deus se a sua mente está poluída por essas coisas do mundana? Meu irmão, minha irmã, vamos viver um novo de Deus, vamos consagrar nossa vida a Deus, porque o mundo que nós estamos vivendo está cada vez pior. O mundo que nós estamos vivendo está cada vez pior para aqueles que não estão vivendo uma vida de santidade na presença de Deus. Cada vez mais o inimigo joga coisas para os crentes, aqueles que estão nas igrejas, para afastá-los da presença de Deus.
E nós, como igreja do Senhor, precisamos estar atentos, consagrando nosso tempo, a nossa vida na presença de Deus. Como nosso irmão Tiago falou muito bem, ao invés de você ficar escutando música, modinha do mundo, não é? Escute o louvor, meu irmão. Você vai trabalhar, liga o teu carro lá, liga no louvor, liga numa mensagem, ouça a palavra de Deus, fica ouvindo essas músicas mundanas aí, música de traição, que o homem roubou a mulher do outro, e vai pôr aí afora, e tanta coisa horrível que a gente escuta. Sai disso, vai escutar louvor, vai escutar a mensagem de Deus, santifica, vamos nos santificar para fazer aquilo que Deus tem para nós, para que possamos então experimentar o novo de Deus em nossas vidas. Amém?